noite, meus amigos. Bom, não acordei ninguém, pois não? Não era essa a minha intenção, era só apenas saber que posso contar convosco para trocarmos aqui algumas ideias sobre este tema que aqui está. Vida, direito e dever, e vamos tentar olhá-lo segundo uma visão espírita. Eu sublinho uma. Isto é, aquela que eu for aqui trazer é a minha verdade, é a visão que eu tenho. Sem prejuízo que outras haja, e a riqueza do Espiritismo é isto. É nós podermos confrontar, ver outras perspectivas e sairmos todos com uma melhor. Ninguém aqui é perfeito, só Deus é perfeito e, portanto, nós vamos dar a nossa visão. Saudávamos não só a vocês, mas também os nossos amigos que hoje nos seguem pela internet, sejam bem-vindos, e também aqueles que no mundo espiritual nos seguem, por certo, aqui estão connosco e bem-haja. Ora bem, na minha verdade, como eu vos digo, na minha visão espírita, parece-me que falarmos da vida, direito e dever, estamos a falar de uma dualidade, mas de uma dualidade que tem uma relação muito própria, isto é, nós teremos e desfrutaremos tanto melhor do direito que temos à vida, quanto melhor cumpramos os deveres para com ela. Portanto, há aqui uma dualidade relacional, há aqui uma relação sistémica. E o que é a ferramenta com que nós cumprimos esta dualidade? São as atitudes. Vamos tentar ver num pequeno filme o que eu vos pretendo dizer sobre isto. Você sempre será julgado pelas suas atitudes. Você sempre será julgado pelas suas atitudes. Por isso, antes de sair de casa, antes de iniciar um novo dia de trabalho, questione-se: o que eu quero ser? Um empregado a ser promovido ou o próximo a ser demitido? O ser humano que inspira ou que vive às margens dos outros? Aquele que vai enfrentar o preconceito ou que se cala com o sofrimento? O novo vencedor ou o perdedor conformado? Se você reparar, em toda esquina, em cada corredor de trabalho, em cada sinal que você para, tem sempre alguém lhe observando, esperando o seu próximo passo, o seu próximo gesto. Então, se puder ser gentil, o faça. Se puder fazer aquele algo a mais no emprego, faça. Não espere o pedido. Se puder saltar meio centímetro mais alto, arrisque. Se pode fazer algo novo, siga em frente. O que você faz é o que todos vão carregar na lembrança. É o que vai estar estampado no seu rosto, carimbado no seu currículo. O que você faz é o seu DNA. Pequena, média ou grande, cada ideia, cada atitude, cada mudança que você cria ou promove vão estar vinculadas a você. Então, hoje, questione-se: o que eu quero ser? Porque seja lá qual for o seu desejo, ele só será realizado através dos seus próprios méritos. Para nós zelarmos pelos deveres e desfrutarmos da vida na sua perspectiva de direito, são as atitudes. É o nosso DNA. Então nós temos que zelar pelas nossas atitudes. Para esta palestra, eu vou também socorrer-me de um poema lindíssimo de Madre Teresa de Calcutá. Todos deveis conhecer, julgo eu, já faleceu, uma religiosa católica, mas não é por isso que eu vos trago, não nada da religião aqui. É apenas pela elevação do seu pensamento. E vamos ver o que ela nos deixou num lindo poema que vale a pena recordar.
vamos vendo coisas que nos parecem deveres para com a vida e outras coisas que nos parecem direitos de desfrutar a vida. E, essencialmente, vimos aquilo que eu vos chamei a atenção no final. Diz a Madre Teresa de Calcutá que nunca um irmão que se aproxime de nós saia pior do que quando nos buscou. Devemos fazer isto, mas de uma forma séria. Aliás, isto faz-me lembrar uma anedota. Consta que 3 indivíduos, um católico, um protestante e um espírita, desencarnaram no mesmo dia. E vão diretos lá para onde têm que ir, para a outra dimensão. E encontram o gestor dessa dimensão que lhes dá as boas-vindas. Bem, meus amigos, sede bem-vindos aqui ao paraíso, vocês tudo fizeram para merecer aqui estar, mas antes que vos envie aos locais onde ireis desfrutar desta vossa vida, tereis direito a uma pergunta para que podemos configurar melhor a vossa estadia. E então, a pergunta era: o que é que vocês querem? Qual é o desejo que preferem para que configuremos adequadamente a vossa estadia aqui? E voltou-se para o protestante e disse-lhe: irmão, o que desejas tu? E diz o protestante: eu apenas quero que me ponha longe destes católicos, porque estes, para rezarem, têm que ter as imagens dos santos à frente. Aquilo é uma confusão, é só uma série de ritos e tal. Ui, ele ficou assim: está bem, pronto. Voltou-se para o católico e perguntou-lhe: e tu, meu irmão? Olha, tudo o que eu quero é que me ponha longe destes protestantes, porque eles para já, aquilo é só liturgia, aquilo só leem, são textos, eu quero estar longe, descansar, desfrutar do paraíso assim. Bem, ele estava a ficar atrapalhadíssimo com aquilo. Voltou-se para o espírito e perguntou-lhe: então, e tu, meu irmão, o que é que tu queres? E diz-lhe ele: sabes, senhor, o espiritismo ensinou-me que nós só somos felizes quando os outros são felizes. Então, por favor, concede os pedidos a estes 2 irmãos. Sejamos sérios, ok? Sejamos sérios. Não é bem disto que a Madre Teresa estava a falar. Bom, então voltando aqui à nossa palestra, portanto, como eu vos tinha dito, então vamos abordar daquele poema da Madre Teresa de Calcutá. Vamos alinhar uma série de coisas pelos deveres e outras pelos direitos. E vamos ver como é que a doutrina espírita, nas suas obras fundamentais, e recorrendo também a alguma complementar, suporta estas afirmações distintas da Madre Teresa de Calcutá, que não era espírita. Pouco interessa, é elevada, com um poema destes, quem me dera a mim. Bom, e ela de facto falou uma série de coisas. Olha, falou que a vida é um desafio, portanto há que enfrentá-lo, que a vida há que ser cumprida, já veremos, tem a ver com se temos ou não direito à nossa vida, se a vida é uma preciosidade, portanto temos que desfrutar dela, uma riqueza, enfim, superar, lutar, defender, pelo menos isto soa-me a questões de dever. Vamos então começar aqui pelo primeiro, do enfrentar a vida. Determinadas tarefas sacrificiais com paciência e através daqueles que se te beneficiam do esforço, os mensageiros da vida superior te estenderão apoio imprevisto. Darás tua contribuição no trabalho espontâneo em campanhas diversas, a favor dos necessitados e pelos irmãos que te cercam, oferecer-te-ão esperança e alegria. Visitarás o doente e, utilizando o próprio doente, renovar-te-ão as ideias. Socorrerá os menos felizes e, por intermédio daqueles que se lhes vinculam à aprovação e à existência, dar-te-ão bondade e simpatia. O que vem escrito no capítulo 48, chamado Hora Difícil, desta obra, talvez tenhamos aqui na nossa livraria, mas se não tivermos, encontram com facilidade na internet. É uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier de vários espíritos. Tem estas mensagens lindas que nos convocam a olharmos para a vida realmente como um desafio. Olhar, por exemplo, para este irmão.
É um desafio para ele, como todos nós enfrentamos desafios. Mas há que cumprir a vida assim, como ela se nos apresenta, porque Deus, como Pai soberano, não pode escolher nenhum filho para o sacrificar, de forma nenhuma. É aparente aquilo que às vezes nos aparece quando nós achamos que somos desgraçados ou que alguém ao nosso lado é. Não, tudo responde a uma justiça muito clara e um pai. Se nós, pais humanos, não escolhemos um filho para o sacrificar, como é que Deus o faria? A nossa inteligência é que muitas vezes não abrange, por lhe falta conhecimento. Também, o homem tem o direito de dispor da sua vida? Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Dos espíritos. E claramente aponta que nós não temos o direito a dispor da nossa vida. E porquê? Achais que a vida é nossa? Não precisa responder. Vou-vos dar uma metáfora. Imaginai que vocês têm 2 filhos. Imaginai que ao longo da vida vocês foram arranjando algum dinheiro. E desse dinheiro que vocês arranjaram, a vossa ideia é comprarem uma casita. Para quê? Já que os 2 filhos, o primeiro que se tornar independente ocupa a casa, mas com a condição de apenas ocupar e depois deixá-la em condições para o outro que vem atrás. Nesta metáfora, vamos considerar que nós, os pais, seríamos Deus, que a casa seria o corpo. Ora bem, nós, quando nos demos conta que vivíamos enfiados neste corpo, nós não escolhemos viver. Nós, onde é que fomos comprar a vida? Nós dizemos que o que é nosso é aquilo que a gente adquire, ou seja, porque comprou, ou seja, porque foi uma formação que fez. Mas quem daqui é que escolheu viver ou adquiriu a vida? Então, o nosso corpo é a casa. Então é a mesma coisa, eu agora perguntaria, nesta metáfora, será que assiste direito ao primeiro filho que ocupar a casa, assiste o direito de a destruir? Não. Então, assiste o direito de eu destruir a casa que Deus me deu? Não. Estamos explicados. Portanto, suicídio, fora de questão. Filosoficamente, fora de questão. Não há aqui voltas a dar. Poder-se-á encontrar as justificações que quiserem. Filosoficamente, não vejo. Não é nosso. A vida não é nossa. Porque, então, mas se isso pudesse ser, então não tínhamos que questionar se não seria dos nossos pais. Mas nem dos nossos pais é. Porque os nossos pais, realmente, eles também não sabem quando é que vão ter um filho. Eles bem querem. Mas isso... E eles só nos dão o quê? Só nos dão a casa. O resto... Portanto, mas contribuem, eles não nos dão, eles contribuem, porque eles também não sabem como é que se faz a casa, não é? Muito bem. Mas claro, a vida ainda pode ser atentada de outra maneira. Pode ser atentada pelo aborto, por exemplo. E aí é duplo crime. E sabeis porquê? Porque olhai, alguém que aborta, uma mãe que aborte, põe em risco de vida a sua própria vida, certo? Então, candidata-se a um eventual suicídio, certo? Um crime. E depois, olha, depois destrói a casa que não é dela. Se ela nem tem direito de destruir a sua, vai destruir a do outro, a do filho que está lá dentro. Segundo crime. Mas vamos ver o que é que a doutrina espírita nos diz sobre isto. Mas ainda não, e nos tempos não está tudo esgotado. Hoje, neste mês, ouvimos falar muito de eutanásia, não foi? Também iremos falar aqui de eutanásia. Eutanásia é morte. Eutanásia vem do grego, é morte. Consoante a gente põe um prefixo atrás, há pelo menos 4, e vamos abordar 4. Eutanásia é antecipar a morte, em relação ao momento da morte natural. Depois há ortotanásia, orto, convencional, natural. Esta é a natural, esta claro que é aceitável moralmente pelo Espiritismo. Depois há distanásia, distender,
é distender o momento da morte natural, ligar às máquinas, estado vegetativo, etc. E por fim há uma que infelizmente todos cometemos e nem nos damos conta, que é a mistanásia, chamada morte social. Ocorre quando ignoramos auxílio a um irmão nosso, seja por negligência ou seja porque ele nos está a pedir ajuda e a gente, lá vens tu outra vez. Ok, todos nós, a começar por mim. Infelizmente, temos que curar essa parte. Bom, vamos então olhar para o aborto e ver porquê que a doutrina espírita o considera. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime toda vez que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. No caso em que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, haveria crime em sacrificar-se a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Vede em tudo isso a vontade de Deus e sua obra. Não trateis, pois, levianamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Isso faz parte dos seus desígnios, que ninguém Portanto, é o livro chamado dos a julgar. Espíritos temos estas 3 perguntas que clarificam muito bem as questões sobre o aborto. Numa primeira vertente, a 358, fala daquilo que já falávamos, nem à mãe nem ao pai, se não assiste o direito de destruir a casa que o pai lhe deu, também não lhe assiste a destruir muito menos a do outro. Portanto, é sempre um crime. Aqui na 359 fala de uma exceção em que é moralmente aceitável que se opte por uma das vidas, que é quando está em risco a vida da mãe. Ok? Quando está em risco a vida da mãe, então é moralmente aceitável que se opte pela vida que já existe, que é a vida da mãe, e então sim, poderá-se abdicar da vida do filho, mas só nessa circunstância. E não enganemos a ninguém, muito menos a nossa consciência, e a Deus não nos vamos enganar, ok? Por fim, há quem diga que, mas ele vem mal formado, ele vem com trissomia 21, ele vem isto, ele vem aquilo, não deve vir avante, porque o que é que vai ser da vida dele? Quem somos nós para corrigir a mão de Deus? Isto é uma pontinha de orgulho humano, não? Se calhar tem outras coisas, se calhar tem umas conveniências, mas a gente escapa-se a isso? Não escapa. Podemos matar alguém, podemos. Sim, e depois já vamos ver que mais adiante é o que o Espiritismo nos diz. Vão ao céu e ao inferno e veem logo o que é que acontece, quer aos suicidas, quer àqueles que são assassinos. O que é que lhes espera pela frente. Portanto, não é filosoficamente aceitável que nós achemos que, porque a natureza se enganou, pôs-me ali um filho com uma deficiência, que coitada da vida dele, que vai ser, é melhor acabar. Mas quem somos nós? Que sabedoria temos nós? Que nem saber como gerar um filho sabemos. Quem é que sabe como é que se gera um filho? Quer dizer, disseram-nos que é com uma cópula sexual e tal, não sei o que mais, e mesmo assim a gente nem sempre funciona e tal, e depois como é que se agrupam aqui as células, etc., por aí adiante? Ok. Portanto, é isto que diz o Livro dos Espíritos, e claro que, olhando agora para as questões da eutanásia, como eu vos falava, temos de facto pelo menos estas 4. Nitidamente a ortoeutanásia, que é a morte natural, é aquela que é aceitável. Mas vamos ver um pequeno filme que nos vai falar e caracterizar melhor, com exemplos, o que é cada uma delas. Vamos então escutar. Eutanásia, ortoeutanásia, distanásia e mistanásia. Vejamos aqui o conceito de eutanásia. Eutanásia é morte. Você vai pensar em eu, a equipe de saúde, que vamos decidir
uma morte rápida e sem dor. Isso é crime, isso é proibido. O que seria isso? Acontece quando se apela a recursos que podem findar, como injeção letal, medicamento em dose excessiva, condutas que sabemos que causará a morte. Ortotanásia é a eutanásia passiva. É o ato de parar com atividades ou tratamentos que prolonguem a vida de forma artificial, lembrando que o paciente também está em estado terminal, com uma enfermidade incurável. É o termo usado pelos médicos para definir a morte natural, eutanásia passiva, ortotanásia, morte natural, sem interferência da ciência, morte digna. A distanásia, olha lá, sim, prefixo grego, afastamento, distanciamento da morte. É quando há um distanciamento da morte. É vista como o contrário da eutanásia e da ortotanásia, tá? E da ortotanásia. Na distanásia, é o ato de prolongar ao máximo a vida de uma pessoa que tem uma doença, olha lá, incurável, não há possibilidade de tratamento, há uma doença terminal e se recorre à opção de aparelhos, trazendo uma morte lenta, uma morte sofrida. Mistanásia, gente, é morte miserável, é uma morte antes da hora, é uma eutanásia social. Ocorre em casos de omissão de socorro, erro médico, negligência, imprudência e imperícia, tá? É uma morte antes do momento, não era o momento de morrer e ocorre uma eutanásia social, tá bom? Pode ser por conta também, por exemplo, de negligência, imprudência no atendimento e falta de conhecimento no atendimento também causa essa morte miserável. Portanto, enquanto na eutanásia e na distanásia estão normalmente envolvidos e são solicitados conhecimentos médicos para conseguir isso, nesta aqui, atenção, que não são só os médicos. Os médicos cometem mistanásia quando negligenciam um doente, como às vezes a gente vê acontecer. Mas nós também, socialmente, quando alguém, por exemplo, nos pede ajuda na rua, seja por uma moedinha para comer ou outra coisa, e nós, lá está este outra vez, está bem, ok, cuidado. Portanto, estamos a cometer também uma mistanásia. Claro que Deus deu-nos a inteligência para o progresso. E o progresso é sempre, primeiro, intelectual e depois moral. Portanto, a ciência, quando entra nestas áreas, apontando para a ortotanásia, e eu dou-vos um exemplo, cuidados paliativos, está certo, nada de errado, ortotanásia, vai acontecer quando acontecer, ok? Ou quando olhamos para a contracepção, em vez de aborto, isto é, planeamento familiar, com vários métodos, está tudo certo. O Espiritismo não é contra isso. O Espiritismo é contra atitudes abortivas. Portanto, a montante, perfeito. Não tem problema nenhum. Está tudo muito certo. Deus deu-nos a inteligência para isso. Não nos livraremos aos nossos compromissos, não é por isso. Mas temos o direito de poder planear e Deus apoia-nos nisso e apoia-nos exatamente com a inteligência. Agora, cuidado, vamos ver como é que usamos a inteligência dentro das regras corretas, porque a vida não é nossa. A vida é um empréstimo, é uma dádiva. Claro, mesmo quando nós estamos muito saturados, muito aborrecidos com a vida, eu aconselho-vos a lerem, por exemplo, este livrinho. Isto é um livrinho pequenino, é um pouco como A Vida Feliz, de Valdo Franco e da Espírito Joana, e tem umas mensagens muito lindas. Por exemplo, esta: ninguém é salvo de momentos difíceis, ninguém mesmo. Todavia, todos têm o dever de superá-los e avançar confiantes nos resultados ótimos das ações necessárias. Cá está, as ações, nós vinhamos. Qual é que é a ferramenta para cumprir deveres e desfrutar da vida? Atitudes, ações corretas, usando a razão, percebendo filosoficamente o que é o bem e o que é o mal. E todos, não há aqui ninguém que já não tenha passado ou irá passar por um momento difícil. E cada um só herda de si próprio.
Mas aquilo que herda, para além de ser justo, porque herda de si próprio, Deus tem uma característica que é misericórdia. E então, normalmente, quando são expiações, nós estamos a pagar menos do que o crime cometido, exatamente por essa outra característica de Deus, a misericórdia. Como um filho, um pai ajuda um filho na dificuldade, mas não se pode substituir a ele. Vocês não podem viver a vida do vosso filho. Vocês têm que o ensinar a pescar, não lhe podem estar permanentemente a dar o peixe. Bom, também... Chamado a reflexão, esta ou aquela enfermidade, mantém-te sereno. Vitimado por uma ou outra mutilação, aprofunda o exame dos teus valores íntimos e busca retirar da experiência as vantagens indispensáveis. Surpreendido pelos distúrbios da roupagem física ou da tecelagem no sistema eletrônico do psiquismo, tenta controlá-los e, mesmo lutando pela recuperação, mantém-te confiante. A vida é preciosa, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, em todos os momentos. Portanto, há que cuidar dela. E tal como diz Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, neste capítulozinho das doenças, deste mesmo livrinho muito giro, de se ler, nós temos que olhar para cada momento da vida como a dádiva que ele é. E ele é útil. Ele é útil. Reparem, nós só podemos viver no presente. Ok? Realmente, nós só podemos viver o momento presente. Mas temos opções da tal ferramenta das atitudes de pegar no momento presente e pôr-nos a pensar no passado. Sabe o que é que vai dar? Depressão. Mas também temos a outra opção, que é estar no presente e pôr-nos a pensar no futuro. Sabe o que é que vai dar? Ansiedade. Portanto, meus amigos, nós só podemos viver no presente. E o que nós semeamos hoje, vamos colher amanhã. Vamos semear bem. Vamos cuidar bem. Vamos perceber bem o que é proceder bem. E façamos isto todo dia. Mas não tenhamos medo de errar. Não há aqui ninguém perfeito. Todos vamos errar muitas vezes. Mas se nós não errarmos, também não aprendemos. Outra coisa é, depois de já termos aprendido, voltar a cometer o mesmo erro. Aí conta a intenção. Ok? Portanto, vamos viver no presente, sem remorsos do passado, sem sentir as culpas do passado. Só os vai dar depressões e não vai resolver problema nenhum, porque vocês vão passar o momento presente que haviam de estar a semear para o futuro, vão estar agarrados ao passado, sem razão nenhuma. E também não se ponham a pensar no futuro, vivam o presente, porque o futuro é a consequência daquilo que vocês fizerem hoje. Tá? Isto chama-se cuidar da vida. Também falamos que a vida é uma riqueza e por isso há que conservá-la. Se vocês forem, por exemplo, este livrinho de Vida Feliz, também escrito por Divaldo Franco, ele diz assim: enquanto a vida se expressa, multiplicam-se oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Por isso é uma riqueza, por isso há que conservá-la. É um talento, é como aquela parábola dos talentos. Temos os talentos e temos que os fazer render. É a riqueza. Não é ficar ali com ele quietinho, é pô-lo a render com a nossa inteligência, vocacionado para o bem proceder. Também, a vida às vezes é uma tristeza, mas nesses momentos nós temos de tentar superá-la. E nada melhor do que vocês, neste livrinho da coragem, que nós começamos por ver, se forem ali ao capítulo 39, veem isto. Se traz o espírito agoniado por sensações de pessimismo e tristeza, concede ligeira pausa a ti mesmo no capítulo das próprias aflições, a fim de raciocinar. Não se entreguem a desespero nas vossas dificuldades, que são nossas, são de todos. Por algum motivo, e é sempre um motivo justo, pedagógico e para o vosso bem, está a suceder isso. Portanto, raciocinai, pensai. Porquê é que está a suceder? Como é que eu posso sair daqui? Porque não é o estado normal. O sofrimento não é o estado normal. Mas é para nos ensinar algo, ok? Não é por acaso. Que houver, ampliem-se obstáculos,
agigantem-se problemas, intensifiquem-se lutas, ou se agravem provações, trabalha sempre no bem de todos, porque trabalhando na seara do bem, podes conservar a certeza de Deus te sustentar. Portanto, a convocatória perante as dificuldades da vida, perante a luta que ela é, e nós temos que aceitar. Nós não podemos mudar isso. Nós só podemos mudar o futuro. Nós só podemos mudar o que nos vai acontecer no futuro. Como? Atuando no presente, no bem. O que nós recolhemos hoje, os sofrimentos de que nos queixamos hoje, é a herança do passado. Portanto, perante as provas e as expiações, a atitude inteligente é resignar-se. E agora ver como é que eu evito, se isto é uma consequência do meu passado, em que num determinado presente no passado semeei algo que me levou a isto hoje, como é que eu tenho que proceder nesta minha segunda oportunidade para que o futuro não me devolva uma coisa idêntica. É esta a convocatória da vida. É uma luta, há que aceitá-la, há que ter coragem. E neste capítulozinho vocês verão esta mensagem muito gira. Também o espírita defenderá a sua vida como qualquer outro, mas com uma indiferença que o leva a aceitar, sem queixa, nem pesar, uma morte inevitável, como coisa mais de alegrar do que de temer, pela certeza que tem do estado que se lhe segue. Esta muleta que nós dispomos, esta filosofia e esta ciência espírita, uma das coisas que nos diz, e neste livro maravilhoso, que é o primeiro livro da obra fundamental de Kardec, se forem à parte quarta, tem esperanças e consolações no final, nas conclusões, diz lá isto, que para um espírita não deve recear a morte. Por isso também não deve recear os problemas que vai enfrentando em cada momento presente, porque tudo passa. Tudo passa, tudo é necessário. E a morte também não é o fim de nada. Quando a gente se angustia e pensa, mas a morte é o fim, e começa a... Não, a morte é apenas uma transição. Uma transição para outro capítulo da vida, que se espera que seja melhor. Mas não descuremos o momento em que temos os segundos que temos, o minuto que temos hoje para o fazer. Bom, meus amigos, isto mais ou menos eram os deveres que eu consegui levantar daquele poema maravilhoso de Madre Teresa de Calcutá. Mas também tinha lá direitos. E nos direitos, pelo menos identifiquei que a vida é uma felicidade, há que valorizá-la, é uma aventura, são oportunidades, há a beleza da vida, o sonho, o mistério, é uma promessa, é um hino, enfim, que merece ser cantado. Vamos começar aqui pela felicidade. Diz ela, a vida é felicidade, saboreia. Vamos ver aqui um filmezinho que nos fala um bocadinho disso, dá-nos uma... Do que adianta estar vivo se não contemplamos esta bênção? Sábio é aquele que valoriza o suor derramado a cada batalha e não se deixa vencer pelas dificuldades que a vida lhe impõe. Felicidade por ter ultrapassado uma prova. Todos. Até quando andamos na escola. Quando nos correu bem um teste e vamos para casa e dizemos aos nossos pais, o teste correu bem, tá. A gente sente-se feliz. E quando recebe a nota, ainda mais feliz. Quem não se sente feliz com isso? Então, portanto, vamos a isso. Vamos sentir-nos felizes, porque a felicidade também vem deste reconhecimento da nossa capacidade de ultrapassar as dificuldades da vida. Por outro lado, no intervalo das existências corporais, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desgraçado segundo o bem ou o mal que fez. Portanto, se isto é verdade, e é tão verdade que este maravilhoso livro da codificação fundamental, que é uma coletânea de mensagens de espíritos que, tendo vivido na Terra em diferentes graus, com diferentes vidas, depois vêm-nos contar o que é que se passa pela lei de causa e efeito. Então, e eles nos dizem que realmente assim é, nós semeamos hoje para colher amanhã, também semeamos nesta vida para colher na próxima ou na erradicidade, durante a erradicidade. Portanto, isto é uma aventura, a vida é realmente uma aventura, mas não temos como não arriscar nela. Isto é, nós não podemos ficar imóveis. O tempo é como se fosse a folha de papel onde nós escrevemos
o nosso diário. Ou escrevemos ou não escrevemos. A folha de papel vai passar. Portanto, nós temos que aproveitar o tempo. Nós temos que aproveitar o tempo para o tornar útil, para arriscarmos sem receio de errar, mas pensando sempre. E se errarmos, o que conta é a intenção. Poderemos depois emendar a nossa mão. E isto é válido para qualquer crime. Falamos já hoje aqui de aborto. Se alguém o cometeu, não se sinta mal por isso. A partir do momento em que agora, a partir de agora, se já tem a certeza que é crime, não o volta a fazer. Mas não se prenda a isso. Ok? Todos somos filhos de Deus e todos podemos recuperar. Ok? O espírito só avança gradualmente. Não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. E é nisso que vemos uma das necessidades da reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. Portanto, não tenhamos medo de errar sem intenção, é natural. Perante o desconhecido, decidir sempre, bem se possível. Ok? É preferível nós tomarmos uma má decisão do que não decidirmos. Portanto, e depois colher dali os frutos, aprender. E então é assim que se dá o progresso moral. É depois de dar-se primeiro o progresso intelectual, depois a gente apercebe-se das consequências. E o que é bom e o que é mau, das consequências das atitudes que tomamos perante aquele caso. E então, numa próxima oportunidade, nós vamos emendar. E por isso, a vida é pródiga de oportunidades, de reencarnações, voltamos outra vez, ok? Portanto, não nos imobilizemos, utilizemos o valor da vida em nosso benefício. Embora as condições limitadoras que o caracterizam, é um corpo abençoado a singrar os espaços siderais, onde explodem coloridos arrebóis, luminosos amanheceres, além de auroras boreais de rara beleza, atestando os cuidados do Criador para com a sua criatura aqui matriculada. O que acabamos de ouvir é neste livro, para uso diário, um conjunto de mensagens do médium Raul Teixeira e pelo Espírito Joanes. Vocês podem encontrar isto. Eu tenho no meu carro, por exemplo, fui à internet e baixei em áudio o livro. É giro, para ir ouvindo. Mas também existe em livro. Portanto, é a convocatória. A vida é bela. Não tenhamos receio de desfrutar das belezas da vida. Estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para ser felizes. Mas com mérito nosso. Portanto, não há nenhum mérito em nos sentirmos infelizes mesmo perante as grandes dificuldades da vida. Não é proibido ser feliz. Não é mau ignorar as belezas da vida, desfrutar. Não, nada disso. Temos é que desfrutar no bom sentido, contendo a ideia do bem. A vida, claro, é um sonho, é por isso há que torná-lo realidade. Por isso é necessário viver. Vamos ver aqui um filmezinho. Não, a mensagem não é de nenhum espírita. Mas reparai, uma metáfora maravilhosa que vem exatamente. It is getting to the end of life only to realize that you never truly lived. There was a study done, a hospital study, on 100 elderly people facing death close to their last breath. They were asked to reflect about their life's biggest regret. Nearly all of them said they regretted not the things they did, but the things they didn't do, the risks they never took, the dreams they didn't pursue. I ask you, will your last words be, if only I hit, hey, you, wake up, why do you exist? See, people don't choose dreams. Dreams choose them. So the question I'm getting to is, do you have the courage to grab the dream that picked you, that befits you and grips you? Or will you let it get away and slip through?
You know, I learned a fact about airplanes the other day. Now, this was so surprising, see. I was talking to a pilot, and he told me that many of his passengers think planes are dangerous to fly in. But he said, actually, it is a lot more dangerous for a plane to stay on the ground. I said, what? Like, how does that sound? Well, he said because on the ground, the plane starts to rust, malfunction, and wear much faster than it ever would if it was in the air. As I walked away, I thought, yeah, makes total sense. Because planes were built to live in the skies. And every person was built to live out the dream they have inside. So it is perhaps the saddest loss to live a life on the ground without ever taking off. They have inside. So it is perhaps the saddest loss to live a life on the ground without ever taking off. Meus amigos, somos os aviões, ok? E os aviões ficam enferrujados no chão. Vamos voar com força, vamos voar com vontade, ok? Vamos desfrutar desta vida que Deus nos dá. Mais é concedido ao homem penetrar nesses mistérios, tanto maior deve ser a sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. A vida nos dá voando o nosso avião. Não é ficarmos na vida imobilizados. Não. É voando com sabedoria, aprendendo, errando, certo, mas voando e descobrindo os mistérios desta sabedoria do Criador. É maravilhosa. É o que nos diz ali o Livro dos Espíritos. Mas também sem perder nunca a esperança. Porque a vida é uma promessa. E, portanto, há que cumpri-la. Em ti, fortaleza minha, eu espero em ti, firme nas promessas, tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Não percamos, pois, a esperança, não percamos a esperança em nós, não percamos a esperança na vida, não percamos a esperança nos outros, não percamos a esperança em Deus. E que olhemos para a vida como um hino e cantemo-lo sem nenhum problema, com vontade. Vivamos, pois, com alegria, meus amigos. Era isto que eu vos queria trazer hoje. E para vos trazer esta palestra, eu consultei toda esta bibliografia que aqui está, aquele livro que fomos falando, aqueles filmes que fomos vindo. Também no meu livro Pensamento Sistémico e Espiritismo, que está à vossa disposição aqui, também podeis encontrar, muito em particular, aqui no capítulo em que eu falo do Sistema de Defesa da Vida. E que podeis também encontrar em formato digital, para quem gostar de ler em formato digital. Eu, como habitualmente, estou a gravar esta palestra e vou publicá-la aqui neste canal Espiritismo JQ. Amanhã ou depois já está, para além da difusão em direto que está a ser feita no canal de Facebook Espiritismo JQ. Poderão me apanhar também aqui no Facebook, etc. Também tem aqui um e-mail que está disponível para vocês me fazerem qualquer pergunta que não deu o tempo que temos a seguir ainda para
clarificarmos mutuamente as nossas dúvidas. E pronto, meus amigos, estaria à vossa disposição para qualquer pergunta que me queiram fazer, seja sobre este assunto, seja sobre outro. Agradeço-vos. Eu vou só despedir-nos aqui dos nossos amigos internautas. Obrigado. E agora convocava-vos então para nos unirmos todos e vamos orar, vamos conversar com Deus, com o Criador soberano de toda esta realidade que muitas vezes nós temos dificuldades de compreender, mas que não há alternativa ao estudo para a sua compreensão e que não há alternativa à esperança de que tudo passa e que tudo é útil para nós, mesmo nas maiores dificuldades. Então, louvemos o Criador deste sistema, deste universo, que se nos apresenta assim, com estas características de escola, que se nos apresenta com deveres e com direitos, mas intimamente ligados. E nos faz notar que, quanto melhor respeitarmos os deveres da vida, maior amplitude de direitos teremos para desfrutar. Isto deve regular todo o nosso processo inteligente, todo o nosso processo de racionalização, todo o nosso processo de vida após a vida. Agradeçamos ao Senhor a possibilidade que acaba de nos dar de trocarmos opiniões uns com os outros, mesmo nestas perguntas difíceis, mas é delas que saem soluções, mas hoje uma primeira, amanhã outra mais elaborada. Mas agradecemos ao Senhor essa oportunidade que nos dá de meditarmos sobre estes assuntos, apoiados já numas bases filosóficas e científicas que esta maravilhosa doutrina do Espiritismo nos traz. Não é a única, meus irmãos, não é a única, mas aproveitemo-la uma vez que a temos. Estudemo-la, conversemos sobre ela, troquemos opiniões sobre ela, sempre buscando a melhor direção, a direção do bem. Mas por fim, porque a vida é uma luta, como vimos, há momentos em que a luta parece que nos suplanta. E às vezes esquecemos-nos que a vida afinal é um hino, é esperança, é uma promessa, é um compromisso. E nesses momentos, Senhor, pedimos, nos envieis os bons espíritos, os nossos guias, nos envieis sugestões, lembrando-nos tudo isto que fomos conversando e tudo isto que soberanamente o Espiritismo já nos ensina. Tudo passa. Vamos viver, meus irmãos, vamos às nossas vidas com alegria, com redobrada alegria. Uma boa semana a todos.